Olá a todos, bem-vindos. Mais uma semana, mais uma viagem na nossa nave. Hoje voltamos a estar aqui na Terra Lotes e aqui num contexto muito bonito e apetecível. E tenho aqui comigo uma convidada muito especial que sinto que nos vai trazer hoje muitas luzes e muitos wake-up calls. Joana Kuprianov, bem-vinda! Obrigada, Inês, é um prazer e parabéns pelo teu projeto. Obrigada, já tínhamos este encontro também no astral marcado há muito tempo e só agora é que o conseguimos concretizar e sinto que veio na altura certa. Sinto mesmo que era neste modelo para tu nos passares aqui muitas informações importantes e úteis, muito úteis para a nossa vida, para a nossa saúde. Não sei se vocês sabem, mas a Joana é naturopata e faz um trabalho maravilhoso. Tens um livro também sobre o fígado. Sim. E já lá vou também a esse tema. Mas queria começar aqui a nossa conversa por te questionar sobre algo que me inquieta. Que me inquieta. Pronto, acredito que possa inquietar lá em casa mais gente. Que é esta coisa da vida... vai acontecendo, vai passando e nós vamos comendo isto e tendo este hábito e tendo aquela compulsão e a vida vai acontecendo. E até que ponto, não é? Porque os hábitos vão ter consequências. E eu às vezes sinto que, pelo menos no meu caso, que adoro comer, por exemplo, que sou uma taurina dos pés à cabeça, com tudo o que isso implica, e de excessos e de coisas que depois me arrependo e que como e depois digo, porquê, sabes? E é uma questão que me inquieta, que é, nós a médio prazo, a longo prazo, vamos realmente nos contaminando, não é? Sim. E falta-nos um bocado esta educação, eu não ia dizer para o saudável, mas para esta integridade geral. Para ter saúde. Sim, para ter saúde. Para não ser só a ausência de doença. Exato. É engraçado tu estás a dizer isso, que ainda há pouco tempo estava a dizer a uma paciente que eu gosto muito de comer, contrariamente àquilo que as pessoas acham com as recomendações que eu faço. Eu também gosto bastante de comer, só que o que eu vejo é que os pacientes mais saudáveis, as mulheres mais saudáveis que eu já atendi com 50, 60, 70 anos, foram pessoas que fizeram hábitos chamados estes mais saudáveis, não é? E o que é que não faziam? Não tinham hábitos que causavam inflamação no corpo, e a inflamação que se vai acumulando no corpo é algo que é muito silencioso. Não é? Quando nós comemos uma taça de batatas fritas, por exemplo, no dia a seguir não vamos ficar imediatamente com uma doença autoimune ou com um cancro. Não é? Isto vai demorar 10, 20 anos, é quase também como aquele meio quilo que todos os anos nós vamos ganhando e que ao fim de 10 anos é que nós nos apercebemos que aqui aconteceu alguma coisa. Sim. E isto significa que existe inflamação. A inflamação é um dos primeiros estádios de doença. E então é muito importante nós termos principalmente uma alimentação que seja anti-inflamatória, mas não só a alimentação e não só os hábitos que têm a ver com o corpo físico. Não é? E tu também sabes disto, não é? Daí tu nos trazeres o tema da saúde integral, porque é exatamente isso. Nós não somos só o corpo, ou não somos só a mente. Nós somos este somatório de todos estes corpos, não é? Sim. Corpo físico, corpo espiritual, parte energética, vital, e à medida em que vamos tendo também cada vez mais pensamentos tóxicos ou emoções que têm uma vibração mais baixa, também o nosso corpo físico, no longo prazo, vai acumulando estas vibrações e, por exemplo, o fígado. Era isso que eu te ia perguntar. Porquê que tiveste a ideia de escrever sobre o fígado? Isso foi como quase todas as pessoas, há um ímpeto pessoal ou familiar, não é? Há qualquer coisa, e no meu caso foi de facto pessoal, e isto fez com que eu me interessasse cada vez mais por estudar sobre o fígado para me tratar, e depois pensei, ok, isto é espetacular, tenho que espalhar a palavra. E então nós temos um fígado que
que está aqui do lado direito. Muitas pessoas não sabem, não é? Querem saber onde é que está o país XPTO e as fronteiras, mas depois dentro do corpo não sabem bem onde é que estão os órgãos, e é importante nós também termos esta consciência. Portanto, temos o fígado por baixo das vértebras, perto do estômago, e está entre o chakra do plexo solar e o chakra cardíaco. Portanto, tu aqui também sabes muito mais do que ninguém, não é? O que é que isto significa. E as emoções que danificam o fígado, baixam a energia do funcionamento deste grande órgão, é ressentimentos, mágoas, ciúme, inveja, raiva, irritabilidade. Porque ele também é um filtro, não é? Ele no corpo está lá para filtrar. Exatamente. O fígado tem mais de 500 funções. É maravilhoso. Nós devíamos fazer assim uma vénia todos os dias ao nosso fígado. Mas, então, ele sendo o filtro, ele vai metabolizar tudo aquilo que nós pomos dentro da boca, não é? Os alimentos, os medicamentos e os pensamentos e os sentimentos, não é? E então, de facto, é preciso nós trazermos à luz que as emoções continuadas, sentidas no longo prazo, de facto causam dano. E isto é muito o que a naturopatia diz, que nós começamos com as doenças no campo energético e depois é que ela se vai instalar no corpo físico. E como se tu tens alguém que sente uma tristeza profunda há muito tempo, começa a suspirar, começa a ficar com dano a nível do pulmão, ao nível do intestino grosso. As crianças, por exemplo, quando têm muito medo, fazem xixi nas cuecas, é o rim, aqui a energia do rim, e se nós temos muito, muito medo, também vamos desgastar muito a nossa energia vital. Não é? E o engraçado é nós vermos que as pessoas que têm tido menos medo e que vibram mais no amor, a imunidade é mais forte, o fígado funciona melhor. E é tão interessante porque tu vais falando nisso e é lógico dentro da minha cabeça. Ótimo. Por exemplo, o medo, estavas a falar do medo, é que realmente o medo é tão desgastante energeticamente. Quando temos uma situação, não é, de medo ou de sobrevivência, de certeza que já aconteceu a todos nós, não é? É super desgastante para o corpo. Depois daquele momento de stress enorme, tu sentes mesmo, ficaste sem baterias. É incrível, não é? É, porque é descarga de adrenalina e cortisol no teu organismo e de repente estás pronta para correr meia maratona ou fugir ou levantar o carro e isso gasta-te imensa energia. É muito interessante ver que há uns tempos atrás, se alguém dissesse que a raiva iria danificar a energia do fígado, achavas que era só uma pessoa chanti-chanti e nada científica, mas hoje em dia nós já conseguimos perceber que de facto excesso de cortisol, excesso de adrenalina, isto é inflamatório e depois vais produzir menos serotonina, menos dopamina, menos hormonas de prazer. Ou seja, é quase como é uma bola de neve. Sim. Não é? Exatamente. É uma bola de neve. Exatamente. E depois há coisinhas que nós podemos fazer todos os dias que nos vão, se calhar, tirar um pouco desse processo inflamatório. Inflamatório e automático, automatizado, não é? De ir ao supermercado e comprar aquilo que está sem pensar um bocado. E então eu acho que é muito importante nós pensarmos que há uns hábitos que são felizes e há uns hábitos que são infelizes. E até te posso dizer, umas coisas que eu acho chave que nós devemos deixar de fazer, por exemplo, é consumir lácteos. Os laticínios são inflamatórios das mucosas. E mucosa é o quê? Sistema respiratório, sistema digestivo. São logo dois dos sistemas. Eu lembro-me de ter deixado de beber leite e de leite de vaca e de automaticamente parar de ter alergias, sabes? Eu estava sempre, tenho alergias pontualmente agora nesta fase dos pólenes, mas foi automático, eu estava sempre com esta parte muito vermelha, tinha sempre muita comichão e foi brutal, foi brutal. Sim, normalmente tiras também a crianças que estão constantemente constipadas e doentes e também melhora imenso todo o sistema respiratório. Então os laticínios. Temos o açúcar. O açúcar é muito acidificante do organismo, acidez em excesso causa inflamação e, para além disso, é ultraprocessado e só aqui para ser resumido, não é? Exato. Havia muito a dizer para falar sobre o açúcar. Os ultraprocessados e os refinados
se nós pegarmos num pacote e está cheio de ingredientes, o melhor é não comprar, não é? Idealmente até nem compramos alimentos vindos em pacote, compramos alimentos que não precisam de lista porque estão íntegros e inteiros, como vêm da natureza. E o café também é assim algo que é um bocado contraditório e controverso, porque apesar de muita gente gostar, ele tem tendência a ser inflamatório do intestino, as pessoas já têm alguns problemas digestivos e então tens intestinos que já estão a trabalhar assim no seu limite, e depois estar a introduzir alimentos que são tendencialmente inflamatórios também não é... E vou aqui partilhar o que estávamos há bocado a partilhar em off, porque eu acho que isto vai ser útil para as pessoas. Que era, eu estava a partilhar com a Joana que eu adoro café pelo cheiro do café, não tenho aquela coisa de estar sempre a beber café porque não preciso, acho que não preciso mesmo, mas adoro café de manhã, adoro o cheiro do café, mas tenho consciência e cada vez mais que preciso de remover esse hábito, porque há pessoas que tomam café para facilitar ir à casa de banho. Sim. Mas isso é, como tu estavas a partilhar comigo, é o que me acontece, isso é já um sinal de que em algum grau eu tenho ali uma intolerância. Uma intolerância ou uma inflamação no intestino, não é? Que a partir do momento em que tu resolves essa inflamação, e isto é válido para o café ou para qualquer outro alimento que a pessoa sinta que se sente mal depois, que não consegue digerir bem, o teu sistema digestivo, se for regenerado, provavelmente há ainda a hipótese, ainda há esperança que alguns desses alimentos que tens reatividade, que voltes a poder ingeri-los. Ok. Olha, eu assim já aqui, há uma esperança lá. Ou então passas só a fazer café. E a cheirar. E mais? Tens mais alguma dica? Tenho mais dicas. Então, tenho 7 hábitos felizes que nós podemos passar a praticar, que é para ter um fígado a funcionar melhor, um fígado a fazer melhor a função, uma das funções, eu gosto de agrupá-los em 4 funções mãe, que é mais conhecida, é desintoxicar. Né? Então, para ajudar o fígado a desintoxicar. E então temos a primeira, que é beber água, e esta parece muito básica, mas há muitas pessoas que não bebem água suficiente. Eu diria assim, baseline, 1,5 litro de água por dia, são 6 copos de água, mas o que é melhor ainda é olhar para a cor da urina. Se está amarela translúcida, estamos bem. Portanto, é continuar a beber água até chegar a amarelo translúcido. Então temos a água, e depois é comer vegetais de folha verde escura e crucíferas. Pelos compostos de enxofre, vai ajudar também o fígado a desintoxicar melhor o organismo. O que são os crucíferas? São couves, bruxelas, essa família toda, brócolos. Das couves. E depois, antioxidantes, como temos aqui os morangos, por exemplo, os mirtilos, todos os frutos vermelhos, uma erva de cevada, uma erva de trigo, que são também bastante ricas em clorofila, então vão oxigenar o sangue. A spirulina, clorela, a mesma coisa. Depois, anti-inflamatórios, alimentos, e o que é que podemos escolher? Alho, cebola, gengibre, curcuma, estes frescos, essa é melhor. Curcuma fresca também. Curcuma fresca. E dormir. Se não fosse importante dormir, nós, como evolução de espécie, já tínhamos deixado de dormir, não é? Porque ficamos tipo mortos. E dormir a horas regeneradoras. E sim, a partir das 10 da noite já devíamos estar a dormir. Porque o nosso corpo tem um relógio biológico que há determinadas funções que acontecem sempre à mesma hora. E, por exemplo, o fígado, as células hepáticas regeneram-se entre 1 e as 3 da manhã. E isto já dizia a medicina chinesa há muito tempo. E agora, cientificamente, quando eu estava a fazer o mestrado, a minha professora, uma das minhas professoras falou-me sobre isso, que eu achei excelente, é espetacular. O que é que nós podemos fazer mais? Fazer exercício físico. Exercício físico. Portugal é dos países mais preguiçosos. Não sei se tens noção, mas eu fiquei chocada com a estatística. 30% da população é ativa, acima dos 16 anos. E ser ativo é o quê? É fazer 140 minutos de exercício físico semanal. Não é muito, se tu pensares, cerca de ali uns 20 minutos, 20, 30 minutinhos por dia para fazer uma caminhada, já está bom. E por último, meditar, porque nós também temos que conseguir sair deste lufa-lufa
do dia a dia e conseguir deixar-nos hiper-identificar com a mente, não é? E trazer outras informações que também são necessárias. Mas não é preciso meditar muito tempo, como diz o James Clear no Hábitos Atómicos. Quando fazemos alguma coisa que não é assim tão fácil, podemos começar por 2 minutos e não fazer mais do que isso, que é parar quando ainda é bom. Parar quando ainda é bom, exatamente. Eu acho que há um bocado ainda às vezes preconceito em relação à meditação, porque parece que é só para alguns, não é? É que é muito difícil. E que é muito difícil e que temos que esvaziar a mente, mas não é nada disso, na verdade. Às vezes só ficar a admirar um pôr do sol, relaxar um bocadinho já está bom, não é? Sim, já. E já há muitas bom. formas de meditar, não tem que ser só a meditação tradicional. Exatamente. Uau, Joana, é assim... grande abrolhos. Agora eu só estou aqui a fazer várias perguntas a mim mesma, que é, meu Deus, mas eu vou conseguir implementar, isto pode ser um processo gradual, aliás, se calhar deve ser um processo gradual, não é? Porque não sei se conseguiria amanhã mudar tanta coisa na minha vida. Podemos fazê-lo de uma forma gradual? Eu acho que podes e deves, daquilo que eu tenho visto, tudo, desde relações a hábitos, tudo. Quanto mais rápido, não é, e intenso é uma coisa, também tendencialmente depois vai-se desvanecer e esmorecer. E então eu acho que sim, é todos os dias, ou imagina, este mês eu vou passar a meditar 2 minutos, no próximo mês vou estar atenta à água, não é? E assim vai, funciona, não é? assim e em relação vai. aos alimentos a mesma coisa, não é? Desenvolver essa consciência alimentar aos poucos, não é? Mas quero fazer esta pergunta como profissional, que é, também não é preciso sermos radicais. Podes, tipo, de vez em quando comer... o de vez em quando, claro. A batata frita. Sim, até eu faço, não é? O de vez em quando, claro que sim. O de vez em quando não pode ser todos os dias. Não é? Claro. Ou todos os dias uma coisa diferente, não é? Vou comer batata frita hoje e amanhã o chocolate e depois o açúcar, não é? Assim acaba por ser todos os dias, mas claro que sim, eu acho que acima de tudo nós devemos ser felizes, e estar em paz. E isto não vem só da alimentação, porque tu vês às vezes pessoas que bebem o sumo verde todos os dias de manhã e que até são professoras de yoga ou que fazem meditação, enfim, you name it, e depois têm um cancro na mesma, não é? Pode ser karma, pode ser o que tu quiseres chamar, mas por exemplo, quando as pessoas vão à clínica ter contigo e tu já tens uma amostra que se calhar permite responder a isto, o que tu observas, não é, no corpo físico da pessoa, geralmente quando depois vais, não é, começar a desenvolver a conversa com ela, é claro que há sempre ali uma base emocional na doença. Para mim sim, enquanto terapeuta sim, para a pessoa nem sempre. Há pessoas que não têm consciência. Sim, era a maior parte, há uns 10 anos atrás. Hoje em dia já há muitas pessoas que sabem exatamente até dizer, ok, eu sei que isto me aconteceu por causa disto. E isso é muito bonito de ver também, não é? E atenção é que quando nós relacionamos isto não é para a pessoa se sentir culpada. Claro. Ai, eu senti-me assim, ou eu comi isto e depois desenvolvi isto. Foi má para mim, não é? Não é isso, é vamos evoluir, o que é que podemos aprender com isto? Claro. Mas sim, muitas vezes eu esperava até para aí à 3ª consulta para perguntar o que é que aconteceu. Ok, e agora... Não, agora eu faço na primeira, não é? Porque a pessoa consegue absorver aquilo na medida em que está consciente e depois, se calhar, passado uns meses, vem o haha. Os haha moments, sim, não é? Que são tão importantes. Que são tão importantes e tão bonitos de ver, não é? De ver acontecer. Sim. Uau. Olha, Joana, isto dava pano para mangas. Olha, acho que temos que fazer outro episódio só para falarmos do fígado, que eu acho que merece. Eu acho que merece esse destaque, porque fala-se hoje em dia tanto em detox, sabes? E eu acho que é muito isto, é que realmente andamos muito intoxicados de pensamentos, de relações que também são nefastas, de alimentos, e eu acho que este tema
tem aí pano para mangas. Obrigada também a vocês desse lado que nos acompanharam nesta nossa viagem. Para a semana voltamos a viajar mais um pouco na nave. Até lá, boa semana. E porque falámos em antioxidantes e detox, hoje deixo-vos a recomendação deste chá verde bio, que é desintoxicante e também tem super alimentos. Fica a dica da semana.